Ao longo desses últimos 7 anos, eu me dediquei muito, todos os dias, a cada madrugada, a cada manhã, em aprender as expressões idiomáticas judaicas, a cultura judaica, a cultura grega, a linguagem judaica, a linguagem grega, as ideias judaicas, as ideias gregas. Porque Jesus era judeu e conversava com os judeus. E no mundo helenizado, de muita gente grega, com ideias gregas, Jesus quis que o Novo Testamento fosse escrito também no grego. Então se fez muito uso do hebraico e do grego, só que eles têm, para cada expressão idiomática, uma ideia, um ensinamento. Se eu falar para você aqui no Brasil, com a expressão idiomática brasileira, você tem um tremendo abacaxi para descascar, você não vai identificar a fruta abacaxi, você vai identificar um problema. Poxa, eu estou com um problema para resolver. Expressão idiomática brasileira, um abacaxi para descascar. Mas lá em Israel, se você falar isso, eles vão achar que é uma fruta, abacaxi. Porque eles não conhecem a expressão idiomática brasileira, descascar abacaxi, como resolver um problema. Eles não conhecem. Entendeu? Da mesma forma, nós não conhecemos aqui que quando alguém chega e diz, olha, eu sou pobre de espírito em Israel, lá eles conhecem a palavra pobre de espírito como fome da palavra. Então Jesus disse, bem-aventurado o pobre de espírito, que deles é o reino de Deus. Bem-aventurado quem tem fome da palavra, porque o reino de Deus é deles. Mas aqui no Brasil, o pobre de espírito é aquele homem ali, xingar aquela criancinha ali, abusar daquela criancinha, a gente fala, nossa, que pobre de espírito. Já é outra ideia, entendeu? Pobre de espírito que é uma pessoa demoníaca, abusadora, que bate em velhinha, abusa de criancinha. Aqui no Brasil, pobre de espírito é isso, mas Jesus não estava falando na língua portuguesa, ele estava falando na língua hebraica, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu, bem-aventurado o que tem fome da palavra. Quando alguém estava com fome da palavra e chegava até Gamaliel, olha, eu estou com fome da palavra. Então Gamaliel falava, senta aqui que eu vou te explicar a palavra. Olha, eu estou pobre de espírito. Está pobre de espírito? Então senta aqui que eu vou te ensinar a palavra. Eles conhecem pobre de espírito como fome de palavra. Nós aqui conhecemos pobre de espírito como alguém abusador de criança, de velhinha. Entendeu? Então tudo isso eu aprendi no grego e no hebraico. A mesma coisa, o ladrão da noite. A gente vê na Bíblia ladrão da noite, a gente imagina que é um ladrão vindo roubar meia-noite. Mas não, era o chefe de sacerdote que deixava bem claro que eles não poderiam deixar o fogo do altar se apagar. Então, eles vinham à meia-noite, o ladrão da noite. E se alguém estivesse dormindo, ele tacava fogo na roupa do sacerdote, ele pegava fogo, tirava a roupa e ficava nu e envergonhado diante de todas as pessoas que viram a cena. E ele nunca mais podia ser sacerdote. Então Jesus disse, eis que eu venho como ladrão da noite. Cuide para que você não fique nu e envergonhado. Entendeu? Porque vai ficar deixado para trás. Nu e envergonhado. Ué, tu não era crente? Tu não era crente? Era, mas não sou mais, não posso ser mais. Nunca mais. Entendendo? Agora tem o link com fogo, que me deixou nu e envergonhado. Entendeu? Nós temos que conhecer a expressão idiomática judaica, a expressão idiomática grega. Nós temos que conhecer, estudar. Por isso a gente medita na palavra de dia e de noite. A Bíblia manda a gente meditar na palavra. O sacerdote toda manhã fazia uso da palavra. A mesma coisa é na Bíblia, tá? Dizendo que Elias era alimentado por corvos durante 2 anos. Só que corvos era a expressão idiomática judaica para os árabes que vinham da Arábia com seus produtos alimentícios vender na Judéia, vender em Jerusalém. Então passava pela caverna de Elias e Elias comprava os produtos alimentícios dos árabes, dos corvos. Porque o animal, o corvo, era impuro. Jamais Deus iria usar um bicho impuro para levar carne
pro Elias. Nunca mais usou os árabes, chamados de corvos, né? A mesma coisa aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas que levam droga de um país daqui para outro são chamadas de mulas. As mulas levam droga do Brasil para a Europa, mulas. E os árabes levavam alimentos da Arábia para Israel, corvos. Então os árabes, os corvos, alimentavam Elias na caverna durante 2 anos. E o povo de Deus ajudava Elias com a finança, e ele comprava a comida. Vamos conhecer algumas expressões idiomáticas judaicas, como por exemplo, o ladrão da noite, que era chefe dos sacerdotes na época de Jesus, que eles vinham à meia-noite com a tocha acesa na mão. E havia uma recomendação para os sacerdotes que cuidavam do altar, para que eles não deixassem o fogo se apagar. E se eles fossem pegos dormindo à meia-noite, o chefe do sacerdote, chamado ladrão de noite, da noite, tocava fogo nas vestes do sacerdote, sim, tocava fogo nas vestes do sacerdote, e ele, para não pegar fogo com as vestes, ele tirava a roupa todinha e todos os enxergava, e ele ficava nu e envergonhado. Então Jesus faz uma comparação: eu virei como ladrão da noite. Cuide para que você não fique nu e envergonhado, porque quem ficasse nu e envergonhado por ter fogo nas vestes em função de deixar apagar o fogo no altar, nunca mais voltava a ser sacerdote. Deus nos chamou para ser sacerdote da ordem de Melquisedeque para sempre. Temos que cuidar para que o fogo do Espírito Santo no altar de Deus, no nosso coração, não venha se apagar. Se a gente deixar o fogo se apagar, se alguém extinguir o Espírito Santo, o fogo, né, do Espírito Santo em nossas vidas, vai ficar nu e envergonhado para sempre. Nunca mais volta a ser sacerdote de Deus, porta-voz dos homens para com Deus. Nunca mais. Pegará fogo para sempre, de forma que Deus olhará eternamente para ele, nu e envergonhado e queimado. Você consegue entender o que Papai do Céu, Jesus Cristo, o Espírito Santo, me leva a aquecê-los com tanta Bíblia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? E eu até chego a dizer, né, de madrugada, alvorada, no amanhecer, no entardecer, no anoitecer, é para manter aquecido, manter aceso o fogo da paixão, o fogo do Espírito Santo no altar de Deus, o teu coração. É a missão dos sacerdotes. Apocalipse 1 vai dizer que somos sacerdotes. E o sacerdote tem a missão de manter acesa a paixão no teu coração pela palavra. A palavra da verdade, a palavra do Espírito Santo, mantendo aceso o fogo de Deus no altar de Deus, no teu coração. Nadab e Abiú vieram com fogo estranho e foram consumidos pelo fogo estranho. Morreram e estão queimando com esse fogo estranho até hoje, mas eu não. Eu faço vocês habitar em meio às labaredas de fogo. O fogo ardente do Espírito Santo. O fogo do Papai do Céu, de Jesus Cristo. Está entendendo agora porque tanta palavra, tanto fogo? Tô filmando.